Graça e paz, você que quer saber, a palavra de Deus quer te ensinar e o Espírito quer te orientar. A pergunta de hoje é: o que é pecado para a morte? Essa pergunta é baseada no texto de 1 João 5, versículo 16. Vou ler um pouquinho antes, que diz assim: se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que Lhe fizemos. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esses não digo que ore. Ora, irmãos, o texto continua dizendo que toda iniquidade é pecado. E iniquidade é alguma coisa que a gente tem que vencer, porque a Bíblia fala que nós nascemos em iniquidade, em pecado, nós somos concebidos. Então preste atenção, tem iniquidade que não é para a morte. O texto fala que aquele que fala que não tem pecado diz que Deus é mentiroso, porque nós somos pecadores. Todo pecado gera morte, mas a morte física imediata não é aquele pecado de descuido, de maturidade, de incapacidade. Esse é o pecado da construção da vida, o pecado enquanto você vai treinando viver, você vai pecar, mas Deus vai te transformando, te abençoando. Mas tem um pecado enraizado, viciante, que desrespeita o outro. Tem um pecado que é para a morte. Tem um pecado que a sua oração não é o caso de um irmão perceber o ciúme, perceber a inveja, perceber a imaturidade. Tem pecado enraizado, como por exemplo, pecados sexuais, a pedofilia, pecado para a morte. Tem pecado que é para a morte. O adultério é pecado para a morte. Algumas coisas a pessoa só vai resolver depois que morrer. Então, no caso da pedofilia, ore pelo sujeito, mas chame a polícia. Chame a polícia, porque esse pecado tem que gerar morte imediata para as pessoas perceber. Davi pecou, um pecado para a morte. Davi adulterou e matou o seu irmão. Aquilo não podia simplesmente ser uma conversa, uma oração. Não, aquilo precisava de atender à lei, precisava de atender o que estava prescrito na lei para o adúltero e para o assassino. E Davi escondeu aquilo 2 anos. 2 anos ele tentou ainda orar, fazer alguma coisa, mas não confessou, não foi confrontado, não pagou o preço. Até o dia que Natan chegou, o efeito Natan, a questão Natan, o ponto, a pedra no sapato chamado Natan. Meu irmão, tem gente que rouba sistematicamente do governo. Essa pessoa não basta uma oração, ela precisa pagar o pato, ela precisa de devolver aos cofres públicos. Uma pessoa que vive em adultério, uma pessoa que vive cuidando de criança e desrespeitando criança, essa pessoa precisa de morrer. Tem pecado que é para a morte. Sobre esse não ora, chama a polícia e algumas coisas desse tipo. Se Davi não morresse naquela situação vexatória de exposição pública, ele nunca seria restaurado como homem de Deus. E todo ser humano pode ser restaurado, mas tem pecado que é para a morte, e a morte, ela precisa de acontecer para que a vida aconteça. Último exemplo, um rapaz na igreja de Corinto estava dormindo com a mulher do pai dele, possivelmente uma madrasta. Então, aquilo é um pecado para a morte. Paulo disse: entrega esse sujeito aos demônios. Quem sabe a gente consegue salvá-lo, e é essa a questão. Deus te abençoe, continue orando e livre-se do pecado, todo tipo de pecado, porque o pecado sempre traz dor de cabeça para você e para as pessoas perto de você. Deus te abençoe.